Olá, pessoas. Na postagem anterior, nós falamos da origem histórica do quilombo em África. Falamos também como é que a coroa portuguesa, lá no século, entre o século 17 e 18, transformou essa formação social denominada quilombo em redutos de negros fugidos. Falamos também que, com a Constituição de 1988, recuperou-se o verdadeiro sentido do conceito de quilombo. Aliás, esse não foi só um fenômeno que aconteceu com a Constituição brasileira, não. Outras constituições das Américas, como a Constituição da Guatemala, do Equador, né? Também das Antilhas, do Caribe, também reconheceram esses territórios negros contemporâneos como quilombos. E existe hoje uma jurisdição reconhecendo esses territórios. Então, o quilombo tem múltiplas formas. O quilombo contemporâneo tem múltiplas formas. São aqueles que durante algum tempo foram reconhecidos como terras de pretos. Aqui em Santa Catarina, uma das pesquisadoras mais renomadas sobre essa temática é a professora doutora Ilka Boaventura Leite, que nos legou essa obra, essa coletânea de textos negros no sul do Brasil, invisibilidade e territorialidade. Aqui nós temos uma coletânea de artigos, boa parte deles frutos de pesquisas de mestrado, doutorado, de trabalho de conclusão do curso de graduação, em História e Antropologia, dando visibilidade a esses territórios negros existentes no estado de Santa Catarina, que alguns deles foram reconhecidos e estão em processo de reconhecimento jurídico como quilombos contemporâneos. Então, também nós temos a nossa pequena contribuição nesse sentido, além do já mencionado Morro da África, que foi uma das nossas primeiras pesquisas, revelando a presença negra na cidade de Jaraguá do Sul. Então, nesse sentido, o Morro da África está dentro do contexto de um quilombo contemporâneo. Como nós vimos, as tradições deles, as africanidades. E aqui em Itajaí também nós tivemos uma localidade que foi apelidada em Beco do Quilombo. Nós teremos oportunidades de ouvirmos alguns depoimentos de pessoas que viveram no Beco do Quilombo e caracterizaram o Beco do Quilombo, que era conhecido popularmente, inclusive mencionado em notícias dos jornais locais da época, como Quilombo de Itajaí. Então, nas nossas pesquisas sobre a população negra aqui, nós tivemos também a oportunidade de ouvir depoimentos de pessoas que na infância, na adolescência, viveram no Beco do Quilombo, em Itajaí. E aí eu tenho essa obra aqui, que eu escrevi, Caetanos e Caetanos, Tradição Oral e História em Preto e Branco, que fala de alguns territórios negros na cidade de Itajaí e também mencionamos o Beco do Quilombo. Esse Caetanos e Caetanos encontra-se exemplares ainda na estante virtual. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da nossa pesquisa,
dos territórios negros na cidade de Itajaí, incluindo o Beco do Quilombo, né? É só procurar na estante virtual que tem alguns exemplares. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita na estante virtual e encontrei alguns exemplares usados, mas em bom estado, né? Então, esses territórios que nós estamos chamando de quilombos contemporâneos, eles podem ser definidos da seguinte forma: grupos que hoje são considerados remanescentes de comunidades de quilombos, que constituíram a partir de uma grande diversidade de processos, que inclui as fugas com ocupação de terras livres e geralmente isoladas, mas também as heranças, doações, recebimento de terra como pagamento de serviços prestados ao Estado, a simples permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no interior de grandes propriedades, bem como a compra de terras, tanto durante a vigência do sistema escravocrata, quanto após a sua extinção. Então, dentro da visão ampliada desse conceito de quilombo, essas terras, esses territórios têm diversas origens. As origens históricas desses grupos, uma denominação também possível para esses agrupamentos identificados como remanescentes de quilombo, seria terra de preto ou território negro, tal como utilizado por vários autores que enfatizam a sua condição de coletividade camponesa, definida pelo compartilhamento de um território e de uma identidade. Então, para além daquele conceito de lugar de negros fugidos, a Constituição de 1988 reconhece localidades, territórios majoritariamente habitados por afrodescendentes, que mantêm uma memória coletiva, que mantêm africanidades, que mantêm, sobretudo, a produção coletiva da subsistência, e muitos deles não têm o registro jurídico das terras, porque eles foram ocupando terras devolutas de diferentes formas, como o Beco do Quilombo, que nós já mencionamos e vamos evidenciar aqui nos nossos próximos encontros, como o Quilombo do Morro do Boi, existente aqui no Balneário Camboriú, o maior balneário turístico do sul do Brasil. Existe ali, no Balneário de Camboriú, uma comunidade que, na década de 30, 40, ocuparam o morro, denominado Morro do Boi. Eles eram descendentes de ex-escravizados e descravizados. Então, eles formaram a comunidade nessa região e os antepassados deles formaram a comunidade e eles sobrevivem até hoje nessa comunidade, né? Foram afetados pela construção da BR-101 no final dos anos 60, início dos anos 70, perderam parte do seu território. Muitos deles não tiveram uma indenização compatível. E depois, com a duplicação da BR-101, no final dos anos 90, novamente eles foram atingidos, sobretudo com a construção do túnel, porque eles moram em cima do morro e o túnel passa debaixo do morro ou por debaixo do morro. Então, as terras deles, as casas deles foram afetadas também. Então, é uma comunidade que não é necessariamente
de negros, descendentes de negros fugidos do engenho, mas são comunidades, ou é uma comunidade que foi formada no pós-abolição, que ocuparam terras devolutas e mantém até os dias de hoje a sua maneira tradicional da produção da existência, né? Então a Constituição de 1988 reconhece essas organizações, essas formações sociais dentro do conceito de comunidades remanescentes de quilombos ou comunidades quilombolas. No nosso próximo encontro, nós falaremos especificamente do quilombo de Itajaí, que foi inclusive rememorado na década de 40 pela escritora itajaiense Lauzimar Laus, que colocou no papel a sua memória do quilombo do Itajaí. E também nós teremos a oportunidade de ouvir uma pessoa que viveu a sua infância no Beco do Quilombo e o descreve a partir da memória da infância. Continue conosco, dê a sua opinião, a sua sugestão e nos visite. Divulgue o nosso canal, divulguem esse conhecimento ainda muito restrito do público em geral. Afroabraços